Todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Boa noite aos nossos irmãos do canal YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, a irmã que traz sua mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a palestra está a cargo da nossa irmã Marci. Boa noite a todos os irmãos. Meus irmãos, com essa imagem maravilhosa que temos do nosso Mestre Jesus, já tendo o tema ali da nossa reflexão desta noite, o bom samaritano. É o bom samaritano, uma parábola que é encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. E esta parábola, meus irmãos, que é bem conhecida por todos nós, nos diz que numa oportunidade, um doutor da lei, para tentar Jesus, perguntou a ele: quem é o nosso próximo? E então Jesus contou para esse doutor da lei e todas as pessoas que estavam ali a parábola do bom samaritano, que nos diz que numa oportunidade descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de ladrões. Ladrões que tiraram tudo o que ele tinha, espancaram-no, deixando-o meio morto. Passado algum tempo que aquele homem ficou ali à margem da estrada, desceu pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo, mais um tempo depois, passou um levita, que chegou também naquele lugar e viu aquele irmão ali e fez a mesma coisa. Passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, moveu-se de profunda compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou azeite e vinho e colocou-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Esta parábola, meus irmãos, é a explicação máxima do que é caridade. A parábola do bom samaritano. Uma parábola bem conhecida e que tem muitos significados que hoje, juntos, nós vamos refletir sobre eles. Muitas vezes a gente pode até pensar que a gente vem na casa espírita e estamos sempre a ouvir, né, os mesmos temas: caridade, humildade, né, necessidade da paciência, da tolerância, amar ao próximo, perdão, né? Mas porque ainda precisamos, né,
meus irmãos, é como o ditado aquele, né, que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então nós vamos ouvindo, até que com certeza vai chegar um dia que nós vamos colocar em prática. Bom, uma questão que nós podemos salientar, meus irmãos, nesta parábola é a questão da violência, né? Da violência, que mostra, né, no início da parábola, já que a pessoa que vinha descendo de Jerusalém para Jericó foi assaltada, foi vítima de violência. Isso é uma dica da realidade do nosso planeta. Porque nós, hoje, atualmente, ainda estamos reencarnados na Terra, um planeta que é de provas e expiações, engatinhando para a regeneração, mas ainda um planeta de provas e expiações, aonde existe, infelizmente, ainda muito mal. Então, uma chamada de atenção para nós fazermos a nossa parte, né? Porque todos nós estamos reencarnados aqui, com a nossa linha axial, com o nosso planejamento reencarnatório, que inclui a nossa colaboração com Deus na sua obra. Então, o planeta que estamos agora depende, sim, das nossas atitudes, né? Em primeiro lugar, dos nossos melhores pensamentos e das nossas atitudes, para que nós possamos transformar a Terra num mundo melhor. Claro que quem não quiser acompanhar, quem ainda preferir ficar se comprazendo no mal, né, numa próxima experiência material, que poderia ser aqui na Terra regenerada, já vai ter que ser num outro planeta, porque aí as pessoas que não conseguirem acompanhar a evolução da Terra não vão poder mais viver algum tempo por aqui. Né? Então, aí fica a dica para nós. Né? Há necessidade de nos voltarmos para o bem, de nos voltarmos para a paz. Né? E a paz começa em cada um de nós. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos horrorizamos, nós fazemos campanha pela paz, porque ouvimos falar de crimes bárbaros, de coisas terríveis, de atentados, de coisas horrorosas, que infelizmente ainda acontecem, não é? Mas contribuímos com isso. Né? Porque quando nós nos irritamos, quando nós esbravejamos, quando nós odiamos, quando nós xingamos, quando nós pensamos mal dos outros, nós estamos contribuindo com toda essa violência que existe no nosso mundo. Porque quando nós fazemos essas coisas, nós vibramos no mal e o nosso pensamento ajuda a alimentar essa nuvem que existe no nosso planeta e que é alimentada pelos nossos pensamentos negativos e que dão força para que as pessoas que ainda se comprazem no mal façam cada vez mais o mal. Então, para nós realmente pensarmos, ficamos contra o mal que acontece aí fora, mas muitas vezes, na intimidade do nosso lar, nós somos as pessoas que começamos a guerra, nós somos a pessoa que começamos as brigas, né? E isso aí, de uma maneira em menor escala, é a violência dentro do nosso lar. Então, temos que pensar nisso, né, e intimamente começarmos a nos acalmar, a contribuir positivamente para que exista paz no nosso planeta. Depois, meus irmãos, há um outro aspecto que nós podemos considerar nesta parábola, que nos diz que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E nós podemos analisar essa descida no aspecto do padrão vibratório, que é algo que nos prejudica muito. Porque quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, nós também somos assaltados
como este homem que ia de Jerusalém para Jericó. Só que nós somos assaltados por entidades perturbadoras que nos atingem porque nós chamamos, porque nós abrimos a nossa porta, a nossa janela, com maus hábitos simples que nos parecem inofensivos e que nós cultivamos ainda, infelizmente, no nosso dia a dia. Então, quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, nós ficamos à mercê dessas entidades perturbadoras que podem, sim, nos perturbar tanto a ponto de nos deixar caídos à margem da nossa vida. E aí, tudo aquilo de bom que nós nos planejamos para fazer, todas aquelas virtudes que nós nos planejamos para conquistar, todos aqueles vícios que ainda nos carregamos de várias encarnações que nós tivemos, nós não vamos conseguir vencer os vícios, nós não vamos conseguir adquirir as virtudes, porque nos deixamos perturbar. Porque baixamos o nosso padrão vibratório e comprometemos seriamente a nossa encarnação. Que maus hábitos, meus irmãos, são esses que podem nos deixar à margem da nossa vida? Coisas simples, né? Como assistir filmes violentos, como assistir filmes de terror, como assistir filmes pornográficos com sexo trabalhado promiscuamente, vamos dizer assim. Que mais que nós fazemos no nosso dia a dia que nós baixamos o nosso padrão vibratório? Fazemos as refeições assistindo televisão, né? E os programas de televisão ao meio-dia, que é a hora que a gente chega do trabalho e os filhos estão chegando da escola, ou estamos almoçando juntos porque os filhos vão para a escola, e é um horário de conversa, de troca, né? Da gente saber como é que foi na escola, o que vai ter de tarde na escola, né? Se já está com a tarefa feita, se está tudo bem, se está tudo tranquilo, tudo sem problemas. Aquela hora de integração, não, né? Nós estamos ali engolindo a comida e assistindo aquele derramamento de sangue que acontece na televisão, porque é só tragédia, né? Só problema, só atentado, acidente, coisas tristes que nós sabemos que acontece, né? Porque tem gente que diz, mas é a realidade, isso acontece mesmo, mas eu preciso estar assistindo tudo isso na hora da refeição que eu estou reunido com a minha família? E às vezes alguém quer falar e a gente diz, pare, que eu quero ouvir. E a gente fica como aquele tipo de pessoa, meus irmãos, que sabe tudo o que acontece por aí, tudo o que acontece no mundo, mas não sabe o que acontece dentro da sua casa. Não é? Quantas pessoas falam, sabem histórias, nomes, tudo o que está acontecendo no nosso planeta, mas não sabe que o filho está triste, não sabe que a filha está com problemas, não sabe que o esposo anda irritado porque anda com sérios problemas, que a esposa porque não está se sentindo bem, e assim vai. Né? Então, isso aí é uma chamada de atenção para nós. Vamos deixar para nos informar no outro horário, né? Mas não na hora da refeição, na hora que a gente chega do trabalho, que a família quer conversar. Isso é uma coisa que a gente faz e que baixa muito o nosso padrão vibratório. Músicas, né? Com palavras de baixo calão, vamos dizer só assim, que a gente já sabe, né? Programas de fofoca, né? Programas que tem de tarde, né? Que a gente leva 1h30, quem quiser assistir todo o programa, contando algo de muito triste que aconteceu, algo trágico que aconteceu com alguém. Então eles contam um pedacinho, botam uma música, né? Para deixar a coisa mais... para nós ficarmos mais curiosos, mais aguçados para saber, aí dá o intervalo, agora a gente continua, vem um intervalo e tu conta mais um pedacinho, e aquela música, e a gente já fica na ânsia para saber, mas para que isso? O que me traz de bom isso? Nada. Me prejudica.
porque eu fico aflita, fico tensa, né? Fico angustiada de saber que existem essas atrocidades ainda acontecendo, às vezes bem pertinho de nós. Né? Mas a gente tem que saber dosar, meus irmãos, o que realmente nos interessa. Né? A gente faz uma prece para que haja paz no mundo, para que as pessoas se entendam. Né? Essa é a nossa colaboração. Agora, ficar ali aflito, angustiado por coisas que aconteceram com os nossos irmãos, não vai nos ajudar em nada. Muito pelo contrário, vai piorar. Né? Então, lugares também que nós frequentamos, nós temos que cuidar. Né? Muitas vezes nós trabalhamos honestamente toda semana, né? E chega no final de semana, vamos para um lugar aí, né, que não dá nem para conversar, porque é uma música ensurdecedora, onde há uso de drogas, uso de bebidas. Né? Então, tudo aquilo que a gente trabalhou durante a semana, a gente bota tudo no lixo ali, ó, quando a gente vai num lugar desse. Porque quem é que está num lugar desses? Quem são as companhias espirituais que nós temos num lugar desses? Estamos abertos. Quem é que vai estar num lugar desses, se vigiando, com pensamento elevado, né, em prece? Capaz, ninguém. Então, nesses lugares, geralmente nós estamos invigilantes. E aí podemos sair dali, sim, mal acompanhados. Porque ali pode ter um espírito, um desencarnado, um irmãozinho que gosta daquilo e se identifica conosco. Nem precisa ser um inimigo de outras encarnações. Simplesmente alguém que está ali à toa, né? E se identifica, vibra, está na mesma vibe, como dizem os jovens, na mesma nossa vibe, se cola conosco e já levamos para casa um desses. Né? Quando vamos nos livrar desta companhia? Né? Quanto vai nos custar para nos livrarmos de uma companhia dessa? Então, tudo isso, meus irmãos, baixa o nosso padrão vibratório e nos coloca à mercê dessas entidades. Sejam entidades que já foram nossos inimigos, que já têm problemas conosco no passado e hoje estamos encarnados e eles desencarnados e eles aproveitam para nos cutucar, ou seja, algum irmãozinho, como foi falado, que não precisa ter estado comigo numa outra oportunidade, mas simplesmente porque se afina comigo, estamos vibrando na mesma coisa. Fofocas, julgamentos, comentários desabonadores das outras pessoas, tudo isso baixa o nosso padrão vibratório e faz com que nós nos coloquemos à disposição para sermos perturbados. Então, nós temos que cuidar, meus irmãos, muito o que nós andamos fazendo, o que nós andamos pensando. E uma coisa interessante nesta parábola também, que o sacerdote e o levita, que foram os dois primeiros que passaram pelo homem que foi assaltado, o sacerdote e o levita eram pessoas de bastante recursos, pessoas de muito conhecimento. E na parábola que Jesus nos conta, nos diz, né, que eles viram e passaram de largo. Viram quer dizer que simplesmente perceberam que tinha alguém ali. Fizeram uma observação superficial, mas não foram tocados pela situação daquela pessoa que estava ali. Passaram ao largo, a postura daquela pessoa que está acostumada a preocupar-se somente consigo, se está bem, se está tudo tranquilo, mas indiferente com a situação dos outros. E quantas vezes nós fazemos isso, meus irmãos? Quantas vezes nós percebemos que as pessoas com as quais nós convivemos, pode ser em casa, pode ser no trabalho, ou pode ser até um desconhecido que nós cruzamos na rua e a gente percebe que tem alguma coisa que nós podemos fazer e nós não fazemos. E é isso que Jesus quer nos chamar a atenção, né? Nós estamos aqui, estamos estudando, viemos assistir
exposições doutrinárias, muitos vão a grupos de estudo, muitos leem as obras básicas em casa, mas isso não é o suficiente. É um primeiro passo, é tomar uma postura, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos praticar verdadeiramente a caridade. E aí passaram, então, o sacerdote, passou o levita, e aí vem o samaritano, né? Samaritano que percebe também aquele homem caído, o samaritano que se compadece da situação daquele irmão ali, faz tudo o que está ao seu alcance para salvá-lo. E por que será que Jesus escolheu o samaritano? O samaritano, né, que era um povo desprezado pelos demais judeus. O samaritano, que era minoria. O samaritano, que interpretava, né, os samaritanos, eles interpretavam de forma diferente os livros básicos do judaísmo. Os samaritanos que tinham até uma prática religiosa diferente daquela que era orientada no Templo de Salomão, lá em Jerusalém. E por eles serem diferentes, eles eram desprezados, eles eram desvalorizados. E quantas vezes nós fazemos isso, meus irmãos? Porque uma pessoa é diferente de nós, porque uma pessoa pensa de uma maneira diferente, tem uma opinião diferente, e nós desprezamos esta pessoa. Achamos que ela não é boa, que ela não é boa o suficiente para conviver conosco por causa da sua situação financeira, por causa da sua etnia, por causa, seja lá do que for. Nós somos muito preconceituosos. Nós classificamos a pessoa pela aparência, pela situação financeira, pela nacionalidade, até pelo time que torce. Tem gente que despreza, né? Não vamos entrar em detalhes, né? Mas Jesus vem nos chamar a atenção, e justamente ele colocou como bom o samaritano que era desprezado pela maioria. E Jesus e os seus discípulos consideravam os samaritanos pessoas de bem, né? Então, não é porque uma pessoa pensa diferente, é diferente de nós, que nós devemos desconsiderá-la. O samaritano foi justamente o que se compadeceu. E nesta parábola, Jesus coloca como exemplo para nos chamar a atenção, né, para essa nossa dificuldade, muitas vezes, com os diferentes, né? A dificuldade que nós temos de conviver bem com a diversidade. Tá? Então, isso aí é algo assim, de muita importância para nós. E o irmão X, ele nos traz uma interpretação da parábola do samaritano muito interessante, né? Porque nos coloca a visão espiritual da situação. Ele nos diz que este homem, quando descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, foi agredido, e quando ele estava ali, percebendo que não ia aguentar muito tempo, ele fez uma prece. Ele fez uma prece e pediu e implorou a Deus pela sua vida. E Deus, ao ouvir aquela prece feita por ele, com sinceridade, do fundo do coração, imediatamente mandou um benfeitor espiritual, um mensageiro divino, para que ajudasse esse homem. O mensageiro divino foi lá e se colocou ao lado deste homem que estava ali, quase morto. Transmitiu para ele energias revitalizantes, mas percebeu que ele precisava de uma ajuda material, ele precisava ser retirado dali e atendido. E aí, o que esse mensageiro divino fez? Ele ficou ali, ao lado do homem, vibrando para que chegasse alguém
e ele pudesse induzir esta pessoa a tirar o homem dali. Então veio o sacerdote e o mensageiro divino que estava ali do lado, vibrando, tentou induzir o sacerdote a ajudar aquele homem. Mas o sacerdote, muito conhecimento ele tinha, mas o coração ainda duro, o coração ainda voltado para os interesses materiais. Nem percebeu a presença, a vibração daquele mensageiro que estava ali. E passou de largo. Veio o levita. A mesma coisa. Muito culto. Mas ficou com medo de se complicar, prestou atenção, viu e resolveu passar. E aí veio o samaritano, que não tinha título nenhum, que não tinha status nenhum, mas tinha o coração bom. Então, ele percebeu, ele conseguiu ser induzido pelo mensageiro divino e foi até o homem e fez tudo o que ele precisava para manter-se vivo. Cuidou das feridas, tirou ele dali, levou para a estalagem. E ao contar sobre esse aspecto, a parábola do bom samaritano, o irmão X vem nos convidar a sermos mais sensíveis, meus irmãos. A trabalharmos mais a nossa sensibilidade. A prestarmos atenção no nosso dia a dia das inúmeras oportunidades que nós temos da prática da caridade. Porque na doutrina espírita, existe essa máxima que nos diz que fora da caridade não há salvação. E não quer nos dizer que uma das opções para nós nos salvarmos, ou seja, nos tornarmos pessoas melhores, deixar os nossos vícios para trás, desenvolvermos mais virtudes, nos aproximarmos de Deus, a única opção é a caridade. Não é uma das opções, é a única opção para nós nos tornarmos melhores, é a prática da caridade. Então, um convite para que nós prestemos mais atenção na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas de trabalho, nas pessoas que nós cruzamos pela rua. Todas as oportunidades maravilhosas que Deus nos dá de nós praticarmos realmente a caridade. Mas a caridade verdadeira, que é aquela que está diretamente relacionada com a compreensão, com a alteridade, o colocar-se no lugar do outro. Esta é a verdadeira caridade. Porque tem gente que dá um prato de comida, que dá uma coberta, que dá uma roupa, e acha que faz a caridade. Quando muitas vezes nós fazemos isso só para nos desvencilharmos daquela pessoa. Chegou, dá, resolve, tá, manda embora, que sai. Já para resolver, já para tirar. Mas o que o coração teve a ver com aquilo ali? Nada. Porque a pessoa pode estar precisando, meus irmãos, de um prato de comida, de uma coberta, de um agasalho. Pode sim. E eu devo dar sim. Mas imbuído de que sentimento? Com que expressão? Com um sorriso? Ou com a cara fechada? Porque bem na hora que eu vou comer, chegou e já tem que parar com as minhas coisas. Então não nos enganemos achando que ao dar uma coisinha ou outra para alguém que nós estamos praticando a caridade. Caridade não é esmola. Caridade é sim atender as pessoas nas suas necessidades materiais, se for o caso, mas imbuído de um sentimento de compaixão, de colocar-se no lugar do outro e pensar, bom, se fosse eu que estivesse nessa situação, o que eu gostaria que fizessem por mim? Aí eu vou e faço. Aí com certeza, eu vou estar compreendendo a necessidade daquele irmão e vou estar realmente fazendo o que Jesus nos ensinou. E aí entram outras coisas, meus irmãos? Coisas materiais, seja comida, seja roupa. Às vezes é só uma conversa. Quantas pessoas às vezes estão com dificuldade, a gente sabe, mas a gente nem quer saber. A gente nem quer ouvir. Às vezes a pessoa só quer um ombro, só quer um ouvido.
Quantas pessoas a gente sabe que estão com problemas e a gente não é capaz de incluir nem na nossa prece. Fazer uma prece de intercessão pedindo pelo familiar, pelo colega, ou a gente vê alguma coisa desagradável na rua, Quando que a gente se lembra de dizer, Deus ajude para que se resolva, Tomara que tudo se tranquilize, a gente sabe, ouve, vê que estão brigando, e muitas vezes a gente vai lá e bota mais lenha na fogueira e diz, tomara que se arrebentem de uma vez, porque aí para, Mas quando na verdade, como espíritas, como cristãos que nós somos, nós deveríamos realmente parar uns segundinhos e elevar o pensamento a Deus e pedir que as coisas se acalmem, que se apaziguem, que se pacifiquem. Essa deve ser a nossa postura, porque tudo isso é caridade. Não é só colocar a mão no bolso, é vibrar fraternalmente pelos nossos irmãos, é fazer uma prece por eles, é dar uma boa palavra, um bom conselho, deixar de assistir a novela, mas ir ali falar com a vizinha, porque sabe que a vizinha está com problema, está com dificuldade, seja doença, seja lá o que for. Mas muitas vezes a gente não quer parar, a gente só para quando é obrigado, mas podendo, às vezes a gente vai saindo pela... Então esse é o convite de Jesus, meus irmãos, com a parábola do bom samaritano, nos convidar à prática da verdadeira caridade, de compaixão, de piedade, de compreender o sofrimento, colocar-se no lugar do outro, porque volto a dizer, este não é um dos caminhos que vai nos aproximar de Deus, que vai nos salvar, não é o único caminho. Então que nós possamos nos lembrar disso, e fazer um esforço para melhorar as nossas atitudes com os nossos irmãos, que de começo fazendo, nos lembrando do que a gente lê na doutrina, a gente faz, mas com o tempo nós já vamos fazer naturalmente, E aí nós vamos viver melhor, nós vamos ser felizes, nós vamos ter paz, nós vamos ter harmonia, que é o que todos queremos. Muito obrigada pela atenção de todos. Gostaria de avisar que amanhã, sábado, tem estudo do Livro dos Espíritos. Todos são convidados a participar. Começa às 18 horas, 6 da tarde. E todas as segundas-feiras tem estudo do Livro dos Médiuns. Todos são convidados, a partir das 18h40 até as 19h50. De 20:07 até 10:08. Vamos então, meus irmãos, nesse momento... respirar fundo, na medida do possível, esvaziar a nossa mente das nossas preocupações e, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai, a Jesus, que é nosso amigo incansável de todas as horas, aos bons amigos espirituais que estão sempre prontos a nos acompanhar, a nos orientar, a nos amparar. Ao nosso anjo da guarda, a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que com certeza está aqui conosco, já derramando as suas energias salutares sobre nós. Elevar o nosso pensamento e agradecer pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela comida, pelas roupas, pela coberta, por tantas coisas boas que nós recebemos e que geralmente esquecemos de agradecer. Agradecemos também, Senhor, pelas coisas não tão boas que nos acontecem, que muitas vezes nos afligem, nos angustiam, mas que nós sabemos, Senhor, que são oportunidades que o Senhor nos dá de vencermos as nossas dificuldades, oportunidades de superar os obstáculos e, com isso, nos tornarmos pessoas melhores, mais evoluídas. Agradecemos e pedimos a Deus que essas energias salutares que estão sendo derramadas sobre cada um de nós possam nos impregnar, possam aliviar as nossas dores físicas, as nossas ansiedades, as nossas aflições.
Que essas energias também possam envolver os nossos familiares que estão no nosso pensamento neste momento, os nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos queridos que já retornaram para a pátria espiritual. E ainda te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão sofrendo, que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos manicômios, nas fazendas de recuperação, em lugares de guerras, de atentados, pedimos por eles, Senhor. E fazemos um pedido especial por todos os nossos irmãos que estão desesperados e que estão com ideias suicidas. Jovens que estão sem esperança, que eles possam receber uma palavra amiga, alguém que os ajude, os oriente e que desistam dessa ideia infeliz, que confiem na sua própria capacidade, que possam se erguer e confiar no amparo e na bondade divina. E que todos nós, Senhor, que aqui estamos, possamos voltar para os nossos lares em paz, harmonia e segurança e termos um excelente final de semana junto com a nossa família.